senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai iniciar um novo quadro aqui nesse canal, que é Eu Li Por Você. E vou trazer alguns insights do que eu tenho lido. Já recebi aqui comentários de alguns vídeos pra perguntar como é que eu consigo ler tanto, né? Hoje eu leio na média de 2 a 3 livros ao mesmo tempo. Sempre tem um livro de cada âmbito, tem um pouco de marketing, um pouco de desenvolvimento pessoal, tem um pouco de romance, porque eu leio muito pouquinho romance, mas é bom porque quando a gente lê sobre a vida e o versus do que eu faço hoje, que é escrever, me ajuda muito, falar sobre comportamento. E o livro de hoje é este livro aqui, tá? Ponto de inflexão, uma decisão muda tudo. Aqui embaixo eu vou colocar um link para vocês comprarem. Eu comprei pela Amazon. Alguns livros eu leio físicos, sua maioria, mas um e outro eu ainda leio no tablet. Eu até tenho um Kindle, mas o tablet para mim funciona muito melhor porque eu posso sublinhar. Em resumo, se eu pudesse resumir, 199 páginas, 199 não, 200 páginas desse livro. Eu diria que a frase que mais resume isso aqui é uma frase que repete mais de 30 vezes, porque eu marquei, que não existe estabilidade. Flávio Augusto foi um cara que a gente conhece pelo Geração de Valor. Eu até então tenho interesse de conhecer outros livros dele, mas aqui fala sobre pontos de inflexão. Pontos de inflexão nada mais são do que decisões importantes que ele teve que tomar ao longo da vida. E quando eu li isso aqui, me fez ter clareza dos pontos de inflexão que eu passei quando eu resolvi sair, por exemplo, da minha cidade, quando eu fui fazer faculdade, quando eu decidi vir para Brasília, quando eu decidi largar a engenharia, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a vender infoprodutos, e daí eu decidi vender mentorias, e daí, sabe, pequenos momentos da vida que interferem muito nos resultados que a gente toma. E quando ele fala sobre não existir estabilidade, é uma coisa tão verdadeira porque a gente cresce escutando que a gente precisa ter um bom emprego. Por exemplo, eu, Bruna, lá nos anos 2009, 2010, minha mãe dizia: minha filha, passe no concurso público. Imagina, eu morava numa cidade de 5 mil habitantes, né? Numa família de agricultor, e na maioria das mulheres não trabalhavam. Então, assim, o que minha mãe desejava era que eu tivesse estabilidade, que eu tivesse meu próprio salário, que eu fosse independente. E eu fui indo para um caminho que, até mesmo quando eu tava na faculdade, só pra fazer um contexto, meu irmão, ele tem doutorado, então ele foi um cara que seguiu muito a linha acadêmica, e hoje ele é professor e ele é concursado. E isso era o exemplo pra nós, tanto pra mim como pra minha irmã Elisângela. E ao longo da faculdade a gente foi descobrindo outras coisas, e quando eu caí na engenharia, até quase o final da faculdade, eu até pensei em fazer mestrado. Na verdade, pra você que não sabe disso, eu tava pensando em fazer, já tinha ido apresentar um trabalho em Córdoba, na Argentina, e tava tentando desenvolver uma bolsa para eu conseguir fazer mestrado lá, na área de águas, dentro da engenharia, né? E eu acredito que se o Luiz Felipe não tivesse vindo para Brasília, talvez eu tivesse seguido a área acadêmica. E ele veio, e aí eu descobri as obras, e aquilo me apaixonei e tudo mais. Então, assim, nas obras a gente não tinha essa estabilidade, porque as obras começavam, as obras terminavam, então às vezes tu tinha um salário base, mas ele podia flutuar, então flutuava muito alto, às vezes flutuava meio baixo. E esse fato de não ter estabilidade, ele é muito importante quando a gente fala do digital, né, porque cada mês, a gente tá no mercado em que as pessoas, as bolhas estouram muito rápido, a gente tá no mercado em que as coisas mudam muito rápido. E o que acontece? Quando a gente fala de digital, eu tenho recebido muitas pessoas que falam assim: poxa, Bruna, do nada parou de funcionar. Do nada eu tava fazendo as coisas e parou de funcionar. Então, quando a gente fala disso, não existe estabilidade na vida, não existe estabilidade no teu relacionamento, não existe estabilidade no teu trabalho. E aí, eu vou abrir aqui uma página que o Flávio Augusto fala sobre empresas. E ele fala o seguinte, tá? Há muito tempo atrás, o Titanic era imbatível. A Kodak liberava seu setor de mundo. A Blockbuster bombava, as fábricas de máquina de escrever nadavam de braçadas, as indústrias que construíam carroças geravam milhares de empregos todos os anos. O rádio um dia foi o principal veículo de comunicação, depois a TV e hoje a internet. E amanhã? Ninguém está imune às mudanças que ocorrem a cada dia mais rapidamente e de maneira implacável. O que eu quero falar sobre isso? Por muito tempo o lançamento foi bomba. Nossa, dá 6 em 1, 6 em 1, 6 em 1, 6 em 1. De repente o lançamento para de funcionar.
De repente, o perpétuo que antes vendia com ROI de 4, 5, hoje se tiver um ROI de 2 é um baita no negócio. De repente, a sessão estratégica em 2023 para vender mentoria era um baita de um funil, que hoje está cansado. Então, não existe estabilidade. O que eu quero te dizer? Existem coisas que são necessárias que você faça no teu negócio, que é a construção da tua marca pessoal, que é a construção da tua comunidade, que isso vai trazer um pouquinho de estabilidade em relação ao teu negócio. Vamos supor assim, estabilidade, não tô nem falando de renda não, tá? Tô falando de estabilidade de tipo assim, eu tenho a minha galera no YouTube, eu tenho a minha galera no Instagram, eu tenho a minha galera no e-mail, eu tenho a minha galera. E mesmo que uma coisa pare de funcionar, o que traz instabilidade pro teu negócio, ainda você tem a tua galera e ali você pode desenvolver outras coisas. Só que não existe. E isso é uma coisa que eu sofri no início, porque às vezes as pessoas, e eu vi isso numa cliente minha, ela falou o seguinte, Bruna, eu vou botar aqui um print. Ela falou o seguinte, no meu primeiro mês, que foi o mês de maio, eu achei que foi sorte, fiz 60 mil. Então, o mês de junho, eu tô querendo romper algumas coisas pra ver se não foi só um mês de sorte. E isso foi uma coisa que eu passei. No início, eu fiz 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil. E eu falava, é um mês de sorte? Será que isso aqui vai repetir? Eu demorei meses pra entender que eu precisava me adaptar àquele jogo, jogar aquele jogo e lidar com a instabilidade daquele jogo. Eu tinha uma... Não dá pra dizer que eu tinha uma estabilidade, mas eu tinha uma coisa que já funcionava em meio ao mercado que flutua. E isso é muito importante porque o que eu faço hoje é pensando na Bruna do futuro e levando em consideração as variáveis que vão trazer instabilidade pro meu negócio. Então, por exemplo, quando a gente fala da Kodak, cara, lembra quando a máquina de tirar foto era uma coisa imprescindível, tá entendendo? Então, assim, se você hoje faz um lançamento, se você fez lançamento por muito tempo, as coisas começam a ficar muito difíceis. Se você vendia curso, ficava muito difícil. Se você vendia mentoria e de repente o funil que você utilizava era muito danoso, ele parou de funcionar, se tornou cada vez mais difícil, entenda, seja maleável. Esse é o principal, acho que é uma segunda coisa que ele fala muito bem, é a capacidade que você tem de maleabilidade, a capacidade que você tem de tenacidade, que é você se espichar e se adaptar. Por quê? Porque as coisas vão mudar. Em vez de você ficar sofrendo, por isso, algumas pessoas dizem que o Flávio Augusto não fala dessa forma, mas algumas pessoas falam assim, eu espero que no futuro fique mais fácil. Na verdade, não, nunca vai ficar fácil, porque é um mercado que amadurece. Na verdade, você tem que se tornar mais forte, você tem que estar mais preparado, mais maduro. Eu tenho uma percepção que ao longo do meu ano, eu posso passar por 3 bolhas, pode estourar 3 bolhas diferentes no meu negócio. E para cada bolha eu tenho que me levantar e falar as mesmas coisas de maneira diferente. Tem uma cliente minha, que ela é do nicho de método de estudo para médicos passarem na residência. E dá pra identificar isso claramente no negócio dela. Só que no negócio dela acontece 2 vezes por ano. 2 vezes por ano a gente tem que mexer em toda a copy dela para aquilo voltar a funcionar. Por quê? Porque de alguma forma aquilo pro mercado se tornou um sentimento já conhecido, não gera mais desejo. Então eu preciso falar da mesma coisa de maneira diferente. Isso é a instabilidade do mercado. Então a gente não pode olhar pro mercado digital e ver ele apenas como fim. Ele é meio. Ele é meio. O Instagram é meio. O YouTube é um meio. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha renda do digital. Gente, eu tenho outras 3 rendas diferentes. Por quê? Não estou dizendo que se eu, por exemplo, hoje não vivesse o digital, tivesse uma única renda, não tivesse que ter outras rendas. A gente precisa ter múltiplas fontes de renda. Por quê? Porque tudo é instável. Tudo pode passar, tudo pode melhorar. E cabe a nós essa habilidade de a gente se adaptar nesse mercado. Então, se você tá fazendo as coisas e tá cada vez mais difícil, não é que você é burro, que não é que você não tenha sorte. Cara, é que talvez as coisas precisam ser feitas um pouquinho diferente. E quanto mais maleabilidade você tiver, melhor. Quando eu passei pela minha primeira bolha, eu fiquei muito chateada. Eu falei, que merda! Isso aqui pode funcionar, isso aqui sempre... Eu lembro que eu falava pro Bruno, pô, isso aqui sempre funcionou, como é que isso aqui não tá funcionando agora? Cara, maleabilidade. Você precisa se adaptar. Então a gente mexeu um pouquinho. E às vezes a coisa que você fazia um ano atrás, que pode funcionar, você pode voltar a fazer de uma maneira diferente que ela volta a funcionar. Então às vezes é você ter essa virada, esse jogo de cintura para fazer as coisas acontecerem. Então, de forma resumida, se faz sentido, isso aqui é um livro que tu lê em um dia, no máximo 2, não dá 48 horas para você matar aqui. É um livro de letra grande, é um livro que conta a história dele, um cara que hoje se tornou bilionário, um cara que um dia, se Deus quiser, eu quero estar num programa dele,
Porque uma pessoa sair do que ele saiu, começar uma empresa com cheque especial aos juros de 12% ao mês, em 1990 e alguma coisa, e hoje tem uma empresa que vale, sei lá, 5 bilhões, um patrimônio que vale 5 bilhões, e é um cara que hoje volta toda a sua experiência a ajudar outras pessoas a alcançarem isso. Cara, a gente tem muito que aprender com o Flávio Augusto, então se fizer sentido pra ti e querer entender um pouquinho que não existe estabilidade nesse jogo e cabe a você a maleabilidade, compre isso aqui e comenta aqui embaixo o que você achou. Então é isso, até a próxima e teremos mais quadros como esse. Um beijo!